Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Thiago do canal Professor Tigas e neste vídeo eu vim trazer mais alguns problemas bem divertidos de raciocínio lógico para você treinar o seu raciocínio e também se divertir. Bora lá? Olha essa aqui, ó. Se rato é 4 e elefante é 16, então cavalo é 6, 8, 9 ou 10? E aí, consegue resolver? Se você conseguir, deixa aí nos comentários como você chegou na resposta e acompanha aqui depois a resolução. Bom, vamos lá então. Pessoal, é o seguinte, ó. Nesse tipo de questão, é o seguinte, para quem não está acostumado, né? O que que nós temos que observar? Nós temos que observar que tem aqui duas relações. A palavra rato se relaciona com o número 4 e a palavra elefante se relaciona com o número 16, tá certo? E aí nós temos que descobrir qual que é a lógica empregada nessas duas relações para então aplicar esta mesma lógica na palavra cavalo e descobrir qual que é a alternativa correta, né? Como é que a gente faz geralmente? Eu vou colocar a palavra cavalo, rato aqui primeiro, aliás, que é a primeira palavra. A gente analisa aqui os elementos da palavra, o número de letras, número de vogais, número de consoantes e número de sílabas. É o mais comum, tá? Não foge muito disso. Então, vamos lá, a gente tem que analisar esses elementos e chegar ao número 4. Se você observar, a palavra rato tem 4 letras, né? Então, poderia ser essa a lógica, mas olhando para a palavra elefante, a palavra elefante não tem 16 letras, então não pode ser esta, porque a lógica é a mesma, né? Então, a lógica não é o número de letras, então vai ser outra. O que que a gente vai analisar aqui? Vamos analisar o seguinte, a palavra rato tem duas vogais e duas consoantes, tá certo? Vamos observar a palavra elefante. Elefante. Na palavra elefante, o que nós temos aqui, ó? Nós temos uma, duas, três, quatro vogais e uma, duas, três, quatro consoantes. Poderia analisar também aqui o número de sílabas, mas creio que, olhando para estes números aqui, eu acho que dá para ter uma ideia qual que é a lógica já, né? A gente precisa, então, a partir desses números, chegar, no caso do rato, ao número 4 e, no caso do elefante, ao número 16. E aqui, facilmente, a gente consegue observar o seguinte, se a gente multiplicar esses dois números, nós chegamos aqui. Ou seja, vogal vezes consoantes, nós temos 4. E se a gente aplicar a mesma lógica, a mesma conta aqui, na palavra elefante, 4 vezes 4, nós temos 16. Esta é a lógica aplicada nessas duas primeiras palavras. Então, a gente vai aplicar a mesma lógica na palavra cavalo, naturalmente, né? Então, olhando para a palavra cavalo, o que que nós temos? A, O, 3 vogais. I, C, V, L, 3 consoantes. Então, 3 vezes 3, isso é igual a 9. Então, a alternativa correta é a letra C, 9. Essa aqui, pessoal, qual palavra não pertence ao grupo? A, Terra, B, Sol, C, Marte ou D, Saturno? Se você nunca resolveu uma questão desse tipo, como é que se resolve isso? Eu vou te mostrar. Basicamente assim, aqui nós temos 4 palavras e 3 delas compartilham uma característica, tá? E apenas uma não compartilha dessa característica e essa palavra, justamente essa, não pertence ao grupo, tá certo? Qual que é o trabalho nosso? Nosso trabalho é descobrir qual que é essa característica, para então descobrir quais são essas 3 palavras que compartilham essa característica e então marcar aquela que não compartilha, tá certo? Então vamos lá, isso aqui pode confundir algumas pessoas e eu vou explicar por quê. Qual que é a característica aqui compartilhada entre em 3 dessas palavras e apenas uma não compartilha? Alguns poderiam dizer assim que todas compartilham, todas são esferas, né, ou formato parecido com esfera, mas aí todas teriam essa característica. Não é essa característica. Aqui, a característica procurada é a seguinte: ser, eu vou escrever até aqui, ó, ser o quê? Um planeta. Planeta. Esta é a característica procurada. E o que pode confundir muita gente é o seguinte: muita gente fala, não, olha, eh, os 4 aqui são planetas. Mas, na verdade, essa questão exige um pouquinho de conhecimento do espaço, de astronomia, né? Um pouquinho, né? Porque é o seguinte: é um conhecimento comum,
mas ainda muita gente acaba se confundindo. De fato, Terra é um planeta, então isso aqui a gente não marca. Marte é um planeta e Saturno também é um planeta, então nós não marcamos essas três. Esses três compartilham dessa característica. Aí vão dizer, Sol também é um planeta. Não, Sol não é um planeta, Sol é uma estrela, logo, esse cara que não faz parte do grupo, alternativa B, Sol é uma estrela, logo, não faz parte esse grupo, o grupo de planetas. Bom, e esse aqui, ó. Se pato é 5, abelha é 15 e gato é 10, então aranha é... E aí, consegue resolver? Esse problema é bastante interessante, né? Como é que a gente vai resolver ele? A gente vai ter que primeiro descobrir qual que é a lógica empregada aqui nessas três primeiras relações, né? Então eu tenho que pato é igual a 5, abelha é igual a 15 e gato é igual a 10. E para então aplicar essa mesma lógica na palavra aranha e descobrir qual que é a alternativa correta, 10, 12, 20 ou 8. Essa aqui é uma questão realmente bastante interessante. Aqui a gente poderia analisar como fizemos em outras oportunidades aqui, em outras questões, as palavras em si. Mas esse aqui é um caso diferente. Aqui a gente vai observar o que as palavras significam. Elas são animais, ok? E esses animais têm características bem interessantes, né? Apesar de o pato aqui, a abelha, um inseto, o outro é uma ave, mas não é isso que a gente vai observar. A gente vai observar aqui o número de patas. O pato, ele tem duas patas, né? Então, pato, o que o pato tem? Duas patas. Vou colocar aqui do ladinho, ó. Vou colocar assim, uma flechinha, 2. A abelha, para quem não sabe, a abelha, ela tem 6 patas. Então, eu vou colocar uma flechinha aqui, 6. E o gato, por sua vez, tem 4 patas, né? O gato tem 4 patas, eu vou colocar 4 aqui. Mas calma aí, ó. O pato é 5, a abelha é 15 e gato é 10. Então, como é que eu chego a partir desses valores aqui? Eu chego em 5, 15 e 10. Alguma operação provavelmente a gente vai ter que fazer. E vamos ter que fazer mesmo, tá? E a operação que a gente vai fazer, pessoal, é de multiplicação. A operação é a seguinte. A gente vai multiplicar o número de patas por 2,5. Multiplicando 2 vezes 2,5, o que é que nós temos aqui? 5. Multiplicando 6 vezes 2,5, nós obtemos aqui 15. E multiplicando 4 vezes 2,5, nós obtemos aqui 10. Logo, esta é a lógica, é a multiplicação do número de patas por 2,5. Então, agora a questão é, quantas patas tem a aranha? A aranha, ela tem exatamente 8 patas. Então, precisamos multiplicar 8 por 2,5. E a multiplicação de 8 por 2,5 dá exatamente 20. Ou seja, a alternativa correta aqui é a C, 20. Se arroz é 6 e feijão é 8, então macarrão é? E aí, consegue responder? Se você conseguir, deixa nos comentários a sua resposta e depois acompanha aqui a resolução. E não se esqueça também de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Bom, pessoal, é o seguinte, esse tipo de questão, onde você tem palavras sendo relacionadas com números, em geral, aqui, como é o caso, nós temos arroz. Vamos lá, eu vou até destacar aqui, ó, o arroz, ele está se relacionando com o número 6, tá certo? E nós temos aqui o feijão, que está se relacionando com o 8, e a pergunta é, com qual número que a palavra macarrão vai se relacionar? Esse tipo de questão, em geral, como é que se resolve ela? Tentando olhar aqui para o número de letras que tem a palavra, o número total de letras, ou apenas o número de vogal, ou apenas o número de consoante. É o mais comum, tá? Você olha para o número de letras da palavra, tenta relacionar esse número de letras com o número para então chegar na lógica. A gente precisa descobrir a lógica que está envolvida aqui nessas duas primeiras relações para então descobrir qual que é o número que se relaciona com a terceira palavra, ok? Bom, não é uma questão exatamente fácil, mas se você observar bem, o que é interessante aqui é o seguinte, olha para a palavra arroz. A palavra arroz, o que ela tem, né, de interessante? Vou escrever aqui, ó, arroz, certo? Ela tem exatamente 2 vogais e 3 consoantes. A palavra feijão, por sua vez, ela tem
4 vogais e 2 consoantes. E aí você pode observar o seguinte, olha que interessante, se eu multiplicar 2 vezes 3, 2 vezes 3 dá exatamente 6. E aqui 4 vezes 2 dá exatamente 8. Essa aqui é exatamente a relação ou a lógica dessas duas primeiras relações. Então, olhando para a palavra macarrão, o que que eu tenho aqui? Eu tenho, vamos contar o número de vogais. 1, 2, 3, 4. Então, a palavra macarrão tem, vou aqui do ladinho, 4V. E consoantes ela tem 1, 2, 3, 4. Consoantes também, ela tem 4C de consoantes. Usando a mesma lógica, se eu multiplicar 4 vezes 4, eu chego então a 16, que é exatamente a alternativa D. 16. Bom, e essa questão aqui, ó. Futebol está para gol, assim como o basquete está para. Aqui, o que que nós temos? Nós temos uma palavra se relacionando com outra palavra. Tá certo? Então, futebol está se relacionando com gol. Então, nós temos que descobrir qual que é a lógica desta primeira relação, para então descobrir qual palavra deve se relacionar com basquete. Se é quadra, cesta, rede ou enterrada. E aí, aqui é o seguinte, aqui a gente precisa, na verdade, a gente pode dizer que essa relação aqui é uma relação de significado, né, do mundo real. Tem que conhecer um pouquinho desses termos aqui, no caso do esporte futebol, tem um esporte aqui e um elemento desse esporte. Eu tenho outro esporte e tenho aqui elementos desse outro esporte. Agora a gente tem que entender o que este elemento, né, que é o gol, representa para o futebol, para então entender qual elemento tem a mesma representação para o basquete. E a gente sabe que o gol, ele é o principal objetivo do futebol. Claro, a vitória é o principal objetivo de todo esporte, mas a vitória é uma consequência de você marcar os gols, mais gols do que você levar no futebol. Então, o gol seria o principal objetivo do futebol. E qual que é o principal objetivo do basquete? É a cesta, né? A cesta é o principal objetivo do basquete, que também leva à vitória. Se você fizer mais cestas do que você levar no basquetebol, você chega à vitória. Então a resposta certa é a B. Pessoal, e essa aqui? Homem-Aranha está para a teia, assim como Super-Homem está para super força, visão de calor, voo ou kryptonita? E aí? Essa questão pode ser, inclusive, um pouco polêmica, né? Nós temos que descobrir qual que é, ou qual a relação, né, que o Homem-Aranha tem com a teia, ou a teia, qual que é o significado da teia, que a teia tem para o Homem-Aranha. Descobrindo esse significado, a gente tem que ver lá das alternativas que contém o poder que tem o mesmo significado para o Super-Homem. E a gente sabe que, na verdade, a teia é o principal poder do Homem-Aranha, né? E qual que é o principal poder do Super-Homem? É a super força? É a visão de calor, voo ou kryptonita? Bom, muito fácil. Kryptonita aqui não é, porque kryptonita é a principal fraqueza do Super-Homem, né? O voo também não é o principal poder do Superman, inclusive no começo lá o Superman não sabia não sabia voar, ou ele não voava, né, nos primeiros quadrinhos, né. E aí então a gente fica com super força e visão de calor. E aí a gente sabe que o principal poder, ou se você conhecer um pouquinho do Superman, você vai saber que é a super força, que é o poder que ele mais utiliza, né. Aliás, o Superman é conhecido como o Homem de Aço, né. Ou seja, justamente por essa super força que ele tem, que é o poder mais característico do Super-Homem, tá? Alternativa A, super força. Este aqui, vamos lá. Se aluno é -1 e diretor é 1, então professor é, 2 pontos. 2, 3, 4 ou 5. Nós temos aqui a palavra aluno, que está se relacionando com o número -1. A palavra diretor, que está se relacionando com 1. Temos então que descobrir qual que é a relação que ocorre aqui, qual que é a lógica dessas duas relações, aqui dessas duas primeiras relações, para então aplicar a mesma lógica para ou com a palavra diretor, professor, perdão, e descobrir qual é a alternativa correta. Pessoal, vamos lá então, é o seguinte, ó. Se você observar bem, novamente aqui você vai pegar o número de letras total, ou o número de consoantes, ou o número de vogais, para verificar se você consegue relacionar algum desses números com esse número aqui, né, que aparece. O que que acontece aqui? Se você observar bem a palavra aluno, vou escrever ela aqui, aluno, ela tem, vamos lá, tem 1, 2, 3, aqui ó, vou contar aqui para você, 1, 2, 3 vogais, né, então 3 vogais. E só 2 consoantes, tá certo? Total de 5 letras.
A palavra diretor, isso aqui já você pode entender que isso aqui pode ser um grande caminho para você responder esse tipo de questão. Você já olha o número de letras, olha o número de consoantes, olha o número de vogais, que talvez você já tenha uma ideia de como funciona a lógica, tá? A palavra diretor, ela tem, vamos contar aqui quantas vogais tem? 1, 2, 3 vogais. E tem 1, 2, 3, 4 consoantes. Foco interessante. Aí, observando aqui, nós temos que a diferença entre vogais e consoantes nas duas palavras é de 1, né? Como é que a gente pode transformar, então, esses números aqui em cada um desses caras, menos 1 em 1? Simples. Se eu pegar o número de consoantes e subtrair pelo número de vogal, olha o que acontece. Aqui, no caso, vai ficar 2 menos 3, fica menos 1. O resultado aqui, tá vendo? E neste caso também pegar 4 menos 3, fica 1. Ou seja, chegamos aqui. Essa então é a lógica. Nada mais é que o número de consoantes menos o número de vogais. Então vamos lá, a palavra professor, vamos contar o número de consoantes primeiro. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 consoantes. Eu vou ter que colocar aqui, ó, aqui no cantinho aqui. Ela tem 6 consoantes e ela tem 1, 2, 3 vogais. Então subtrai o número 3 vogais, eu fico com 3, logo a resposta certa é a B. 3. E essa aqui, pessoal. Celular está para bateria, assim como o carro está para motor, gasolina, roda ou volante. Essa daqui também pode gerar um pouco de polêmica, dúvidas, né? Vamos lá. Celular tá aqui e temos bateria. Temos que descobrir a relação que tem essas duas coisas. Bateria, qual a relação que bateria tem com o celular, para então descobrir qual das alternativas tem a mesma relação com o carro, tá certo? Bom, pessoal, a lógica aqui é a seguinte, né? A bateria, ela é como se fosse o combustível do celular, sem a qual o celular não funciona, né? Se nós tirarmos a bateria do celular, o celular não funciona, né? O combustível dele, né? É como se fosse assim, a bateria, ela fornece a energia que o celular precisa para ele funcionar. E o que faz a mesma coisa com o carro? É exatamente o combustível gasolina, né? Gasolina ou álcool, poderia ser combustível aqui também, né? Ou seja, inclusive se fosse carro elétrico, seria energia elétrica, né? Então, a lógica aqui é exatamente essa, seria que a bateria é como se fosse o combustível do celular. Alguém poderia dizer, mas a bateria não seria o motor do celular? Não, o motor, eu acho que seria todo os chips, né? Ou até o CPU do celular, enfim. Mas o combustível mesmo é a bateria, que tá lá com a energia elétrica, né? Seria isso. Então, alternativa B, tá? Gasolina. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Valeu!